CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, se você é daqueles que fica bastante incomodado com a quantidade de anúncios que aparecem numa única página no nosso navegador da internet, a dica de hoje então é infalível. Gilberto Sudré, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. Quem não fica aborrecido quando entra naquela página e aparece um monte de propaganda, né? Pop-up que aparece, aquelas janelas que abrem por cima das outras, atrapalhando você a ler o material. E aí você fica se perguntando, será que não tem uma solução para essa questão? Bom, o legal é que os navegadores, os principais navegadores que a gente tem hoje, ou seja, o Chrome, o Firefox, né, e outros, eles já, nas últimas versões, incluíram na parte básica, né, no software já incluído no navegador, ferramentas de bloqueio de anúncios, né, nesse caso. Então, por exemplo, você pode usar o Chrome, né, o navegador Chrome, e aí naqueles 3 pontos no canto superior direito lá do navegador, tem a parte de configuração, e depois tem uma aba chamada de privacidade e segurança. Então, é na configuração interna lá do Chrome. E aí você tem lá a opção de mais configurações, e aí tem anúncios. Aí você pode, naquela opção, bloquear anúncios que aparecem nas páginas para isso, né? Então, essa é uma questão interessante lá que tem para isso, né? Nessa situação. O Edge também tem uma solução parecida, né? Ou seja, o novo navegador da Microsoft que substituiu o Internet Explorer, né? O Edge também tem opção. O caminho é basicamente ou quase o mesmo. Lá. Clica lá nos 3 pontos no canto superior direito, tem a parte de configurações, privacidade, pesquisa e serviço, tem a opção lá de privacidade, pesquisa e serviço, e ali dentro tem uma opção chamada de prevenção de rastreamento, e aí bloqueio de cookies, que você também pode ativar lá no Edge. Também tem um bloqueio de anúncios no mesmo local, você tem lá uma aba de anúncios e consegue também bloquear. Então o caminho é basicamente o mesmo, lá para os 3, para o Firefox também. Você entra lá nas 3, no caso do Firefox são 3 linhas que aparecem no canto superior direito, tem lá entra na parte de configuração, tem uma opção de privacidade e segurança, e aí tem lá a opção de você bloquear os anúncios. Então, basicamente, para os 3 navegadores, acredito que sejam os mais usados hoje em dia, o Edge, o Chrome e o Firefox, você tem como ativar a função de bloqueio de propaganda. O que acontece, aí é bom a gente também deixar claro, que em alguns sites você não consegue navegar, né, sem você visualizar o bloqueador. Os sites, eles entendem, eles conseguem detectar que você tem um bloqueador de anúncio e ele fala que você não pode navegar no site porque você tem um bloqueador de anúncio, porque o site muitas vezes é um site que ele é monetizado pelos anúncios, ou seja, ele ganha dinheiro, o site, as informações que estão no site são gratuitas, mas ele consegue se manter através das propagandas que ele vende ou que ele anuncia ali naquele espaço. Então, é uma escolha que a gente vai fazer, a gente pode habilitar, né, o bloqueador, e nos sites que eu realmente quero ter algum tipo de informação e eu não consigo ter com o bloqueador ativado, então eu vou lá e desativo a situação. Interessante que são funções já embutidas nos navegadores e são funções gratuitas, né, para isso. Pois é, o ouvinte aqui, aliás, a ouvinte, a Jaqueline, ela está me contando que ela fez essa limpa hoje. Só que você bloqueia aparecem outros. É assim mesmo? Ou o bloqueio deveria funcionar para tudo? O bloqueador, ele bloqueia todos os anúncios. Não sei se ela bloqueou especificamente né? Porque aí você pode... Ela deve estar falando do bloqueio de pop-up. Que é quando o Firefox ou um outro, né? Você entra no site e ele vai abrir um pop-up, muitas vezes esses navegadores eles te dão um aviso. Olha, esse site aqui quer abrir uma janela de pop-up por cima. Né? Você autoriza sim ou não? Aí se você bloquear e falar que não autoriza, você vai bloquear o pop-up e a propaganda daquele anunciante, mas não vai de outros, né? Nesse caso, a explicação que eu coloquei, são anúncios que acontecem na página também, aqueles banners de propaganda. Então, na verdade, vai ficar uma caixa branca, né? Uma caixa sem nenhum conteúdo nesses anúncios que tem nos sites, por exemplo, para isso. Mas ela tem razão. No caso, quando você bloqueia o pop-up pelo navegador, você está bloqueando o pop-up daquele anunciante, né? Não de todos os anunciantes, para isso. Entendido. Podemos continuar então.
Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco sobre uma aniversariante de ontem, viu, Fernanda? O 12 de agosto de 1981 nascia o nosso conhecido e famoso PC, né? O Personal Computer da IBM, né? Nascia exatamente 40 anos atrás, né? 12 de agosto de 1981, né? A IBM fazia um evento que lançava o primeiro computador pessoal, vamos chamar assim, que tinha um uso, né, para a parte tanto doméstica quanto a parte de empresarial. E aí isso revolucionou, obviamente, o mercado de computação. Antigamente só tinham os computadores grandes, mainframes, que funcionavam, né, em centros de processamento de dados, e agora com o PC tinha como fazer a levar o computador para casa, não para isso. Então Naquela essa é o época a gente aniversariante. Isso. Naquela época a gente achava, né, Gilberto, que a gente nunca ia ter condições financeiras de comprar um computador. A gente imaginava que era coisas mesmo de grandes, né, grandes centros. Exatamente, exatamente. E revolucionou literalmente a computação, né? Hoje a gente tem o smartphone como a grande vedete, né, da computação. Todo mundo tem um smartphone, usa o smartphone para acessar a internet, e-mails e outras mensagens, né? Mas o computador, tudo isso começou, né, nessa popularização da computação, começou com o PC, né? 40 anos atrás, exatamente, fez aniversário ontem, né, nessa situação. Vamos para os assuntos que marcaram a semana? Vamos então para o nosso Viralizou. Viralizou. Muito bem, Conta pra Fernanda. gente. Depois da Sony, agora mais uma empresa para de fabricar televisões no Brasil. É a Panasonic, que anunciou nessa semana que está encerrando a produção de televisões e produtos de áudio, né, no Brasil. Bem parecido com a Sony, né? A Sony também falou alguns meses atrás, até falou que não CBN Tecnologia, e a Panasonic agora vai pelo mesmo caminho, vai parar de fabricar televisores e sistemas de áudio na fábrica que ela tem em Manaus, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção e para os usuários de WhatsApp, vão ficar felizes com isso. Agora o WhatsApp vai ter uma função nativa que consegue transferir o histórico de mensagens entre dispositivos Android e iOS. Na verdade, nesse momento, a função está disponível para transferência de conversas do iOS para o Android. Então, se eu quero mudar de sistema, eu usava o iOS, né, a Apple, os iPhones, e agora eu quero mudar e quero usar aparelhos do Android. E aí muitas vezes tinha uma grande dificuldade, tinha que usar uma ferramenta paga, aplicativos pagos para fazer essa transferência das suas conversas e mídias de WhatsApp do iOS para o Android. E agora, né, o Google junto com a Apple se reuniram e fizeram uma ferramenta que vai estar embutida, né, no ambiente, vai estar disponível inicialmente para os aparelhos da Samsung, mas depois isso vai ter para outros. E agora, quem está migrando do sistema do iOS para o Android vai poder fazer a transferência de todos esses dados, né, de forma automática. Na verdade, via cabo, né? Você liga um cabo entre os dois aparelhos e eles transferem todas as suas conversas e mídias do WhatsApp para o outro aparelho também. Bem legal, né? Facilitou, né? Bastante, viu? Várias pessoas, inclusive nossos ouvintes perguntaram, né? Eu dei a dica de um aplicativo, era pago, infelizmente, eu nunca tinha que fazia isso, e agora não vai precisar mais desse aplicativo, né, para isso. E a última notícia, uma notícia bem, uma novidade, né, uma notícia que eu vi essa semana bem humorada, é que se você gosta de enviar mensagens, aquelas mensagens motivacionais ou engraçadas em grupos de WhatsApp, tem algumas dicas de sites, né, que você pode conseguir essas mensagens, esses memes, por exemplo. Então, alguns sites, por exemplo, aqui, o www.bonitasmensagens.com.br, um outro site chamado www.meuzapzap.com, né, então, para mensagens motivacionais. Quem gosta de memes, tem um aplicativo, né, para você gerar o seu próprio meme, né, lá no Android, lá no Google Play, na Play Store, tem lá um aplicativo chamado Meme Generator. Então você pode pegar uma imagem qualquer e colocar um escrito por cima daquele e fazer um meme, você fazer o seu próprio meme, né, para isso, né. Para quem gosta de publicar vídeos, tem um chamado de whatstube.com.br, com vídeos engraçados, né, nessa situação, né. E aí, duas últimas dicas para quem acorda de mau humor e quer fazer aquela mensagem já não tão bem humorada. Eu
tem 2 perfis no Facebook que eu acho muito interessante. Um chamado de Disney Irônica, né? Então procura lá no Facebook Disney Irônica, e outro perfil no Facebook também chamado ET Brisado, né? São 2 perfis com aquelas mensagens bem mal-humoradas lá. Para quem quiser usar isso nos grupos de WhatsApp, também é uma boa sugestão. É isso. Gilberto, tem um ouvinte aqui me pedindo assim, falou, ó, se der tempo ainda, será que o Gilberto poderia explicar rapidamente o que é VPN e se há alguma vantagem em instalar? O nome do nosso ouvinte é a Vitória, nosso ouvinte Vitória. Legal, Vitória. Então, o VPN, ele é uma solução que ele consegue embaralhar e criptografar os dados que saem do seu aparelho. Então, imagina que você está usando uma rede sem fio de uma cafeteria, por exemplo, ou de um motel. Tudo que sai do seu smartphone e vai para a internet, passa pela rede sem fio, em algumas situações, sem nenhum tipo de proteção. E aí, se alguém estiver monitorando a rede sem fio do hotel ou da cafeteria, vai ver o que você está transmitindo. E quando você usa uma VPN, esse dado que sai do seu smartphone e vai para a internet, ele passa nessa parte inicial do Wi-Fi, por exemplo, criptografado. Então, se você usa acesso à internet em locais que não são tão seguros, é interessante você usar uma VPN. É interessante você usar uma VPN, e aí tem várias soluções de antivírus que fazem que tem essa solução de VPN embutida, que é uma boa solução para isso, né, nessa situação. Né. Uhum. Falando de antivírus, Fernanda, só uma notícia rapidinho que me lembrei aqui. A gente fala muito do Avast, né? Avast, o antivírus Avast. Essa semana, o Avast foi comprado pela Norton, né? Por alguns bilhões de dólares. Então, a Avast agora é um produto da Norton, que é um outro fabricante de antivírus também. Pois é. Ô, Gilberto, tenho 2 ouvintes aqui também me pedindo a sua opinião sobre essa ferramenta aí que foi implementada no agendamento de vacinas para Vitória. É aquele reconhecimento de que não sou um robô, que você tem que digitar umas letras, né? Isso. Eles queriam entender a funcionalidade disso. Basicamente, a funcionalidade que eles chamam de CAPTCHA, né? Que é você tem que digitar alguns caracteres que aparecem lá na tela, né? Para isso. Isso é para evitar que a marcação seja feita por programas. Eu posso desenvolver um aplicativo que entra lá no site e fica tentando, né? Não é uma pessoa tentando, é um programa que fica tentando, e com isso, obviamente, que não concorre de forma igual com outros usuários que estão tentando digitar lá na mão lá as coisas. Então, para evitar, né, essa burlar, né, esse sistema e alguém usar um programa para fazer a marcação, então eles colocaram esse CAPTCHA, que garante que é um humano que está do outro lado, né, realmente digitando para fazer a marcação da vacina. Certo, o ouvinte aqui reclamando que ele acabou perdendo a chance de confirmar o agendamento por conta dessa última etapa. É um programa que está estreando agora, né? Então, a gente vai avaliando aí, pedindo ajuda, inclusive, de vocês para explicar. Infelizmente, assim, demora um passo a mais e garanto que, assim, com certeza vai demorar um pouco mais para você efetivar o registro. Mas, por outro lado, isso dá uma condição igual para todo mundo, né? Não tem ninguém fazendo burlando essa situação e tentando fazer um programa que fica tentando, né, muito mais rapidamente que uma pessoa para fazer a marcação da vacina. Obrigada, Gilberto. Boa sexta para você, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.